Nós vamos fazer contato com o repórter do Diário do Centro do Mundo, Pedro Zambarda. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Glauco? Como é que vocês estão? Bom dia para todo mundo que está acompanhando aí a Rádio Brasil Atual. A gente também aqui pela TVT e nos canais do YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual, Pedro. E você publicou uma matéria no Diário do Centro do Mundo no dia 27 de setembro. Uma reportagem falando sobre essa nova onda de ódio nas redes sociais envolvendo representantes do segmento político, em especial da Assembleia Legislativa de São Paulo. E depois disso você recebeu uma ameaça de morte. Eu queria que você falasse a respeito do teor dessa reportagem e também a respeito dessa ameaça, Pedro. É o seguinte, Glauco, a gente está há bastante tempo, na verdade, desde praticamente do começo do governo Bolsonaro e até de antes, a gente já apurava esses sites de fake news, essa rede de ódio que se formou desde a época do golpe, do impeachment contra Dilma. A gente vinha rastreando a respeito disso e a gente cobriu bastante, graças a fontes que mandaram informações para a gente, o gabinete do ódio do Bolsonaro. A gente mostrou a veiculação com os filhos, o encontro deles com pessoas que integram as milícias bolsonaristas, principalmente no Twitter. Depois veio aquela denúncia no Facebook que acabou derrubando várias das páginas que foram responsáveis pela campanha do Jair em 2018. E várias pessoas tinham me alertado que essas práticas de achaque, de ataques virtuais que os bolsonaristas vinham fazendo, estava começando a migrar para outros nomes da direita. Um nome mais óbvio, nem foi o foco da ameaça de morte que eu recebi, foi o Arthur Mamãe Falei, que é candidato a prefeito agora de São Paulo, e ele vem adotando uma tática bolsonarista, praticamente de campanha, atacando o padre Júlio Lancelotti, investindo pesado em fake news. Ele nunca responde quando é desmentido a respeito dessas informações. Enfim, ele tem seguido numa coisa que a gente nomeou na matéria como bolsonarismo sem Bolsonaro. Você não precisa do presidente da República e desse viés bastante extremista dele para adotar as mesmas práticas. Então a gente verificou isso e semanas antes da gente decidir fazer uma matéria com um foco especial no Arthur Mamãe Falei, a gente tinha recebido essa história da Patrícia Leles, que ela vinha há um ano sendo atacada por um ex-assessor do Conte Lopes. Ela foi apurando, na verdade, essa história e descobriu que ele tinha recebido uma acusação de ser funcionário fantasma. A gente recebeu áudios, recebeu muitas informações e a gente conectou um pouco porque o Conte Lopes apoiou o Bolsonaro e ele não é propriamente um bolsonarista, é um cara que tem ligação com a Rota, com a Polícia Militar de São Paulo, mas aparentemente o ex-assessor dele, até quando ele era assessor, eles tinham uma prática aí de apoiar teses mais extremistas. Então ele fez esses ataques à Patrícia, a gente tinha os áudios, a gente publicou essa reportagem contando sobre como outros políticos vêm abordando esses tipos de gabinete. Na mesma reportagem, a gente ouviu o deputado Conte Lopes, mandamos um e-mail para ele perguntando a respeito do ex-assessor dele. Ele respondeu dizendo que a Patrícia Leles havia mentido para a gente, mas não apresentou nenhuma prova da mentira dele, uma vez que ele comprovou que o Leonardo, de fato, Leonardo Corona Ramos, que é esse ex-assessor, ele tinha de fato tinha trabalhado no gabinete dele, a mãe dele trabalha há 30 anos com o deputado, e ele meio que comprovou as informações, a gente anexou a resposta dele na matéria, ouvindo sempre, claro, os dois lados, e eu acredito que por conta de eu ter mandado esse e-mail para o Conte Lopes, ele tenha repassado o meu celular para o ex-assessor, porque no mesmo dia a namorada do assessor mandou mensagem xingando, não respondi. 2 dias depois, o próprio ex-assessor mandou mensagem xingando, e aí veio a ameaça que ele me incluiu num grupo do WhatsApp e falou que era para tirar a matéria do ar, do caso contrário, a próxima seria de quantos tiros vocês levaram. E aí eu tenho isso registrado no WhatsApp, consultei o time jurídico do DCM e a gente foi registrar boletim de ocorrência e estamos entrando agora com uma representação criminal contra esse sujeito. E como que estão as investigações relativas a isso, Pedro? E também teve um lado, digamos, um lado menos ruim desse episódio, que foi justamente a formação de uma rede de solidariedade. Existe aí uma rede de apoio também em função dessa ameaça. Eu queria que você falasse sobre esses dois aspectos.
Olha, as apurações, assim, a gente, logo depois que eu recebi a ameaça, né, a gente se preparou aqui, na verdade, para organizar tanto a denúncia quanto a própria defesa, no caso. Enfim, a gente consultei aqui advogados para a gente fazer tudo direitinho a respeito desse aspecto, porque a ameaça de morte nunca é uma coisa leve de se receber, a gente tem que ir atrás de todas as informações, não bate boca com o sujeito. E o que acontece é que nesse meio tempo a gente vai fazer mais reportagens a respeito, tem mais informações para serem apuradas, tanto do próprio Arthur, que eu falei que é o foco real da matéria, o Arthur que acabou nem respondendo a própria reportagem, mas tem mais informações que a gente teve contato e vamos continuar investigando, e esse próprio ex-assessor, a gente vai ver como é que vamos fazer essas reportagens, mas não vai parar por aqui, não. De maneira nenhuma essa ameaça me intimidou. É óbvio, assusta, é assustador de certa forma, é assustador um fato de ser um ex-assessor do Conte Lopes fazer esse tipo de ameaça, mas não vão deixar que eu não faça esse tipo de trabalho. Você está correto, formou uma rede de solidariedade muito bacana entre os progressistas, principalmente. O Barão de Tararé já manifestou apoio. Diversos jornalistas entraram em contato comigo, dentro e fora do jornalismo político, manifestando solidariedade, espalhando as mensagens que eu fiz a respeito dessa ameaça, o texto que a gente publicou no DCM em conjunto, contando toda a história. Então é muito bacana a gente saber que tem esse tipo de suporte, ainda mais porque até então, nessa apuração de gabinete de ódio e milícias bolsonaristas, eu já tinha sido muito xingado, já estava, confesso, até meio acostumado com xingamentos, mas acho que quando vem uma ameaça de morte, acho que aí a coisa escalou para um ponto que realmente é importante ter essa ajuda dos amigos. Dos amigos e dos colegas. A Abrage parece que está preparando uma nota a respeito, me consultaram já e estão fazendo uma matéria. Então, acho que nos próximos dias a gente deve ter mais alguma manifestação. Os veículos têm me procurado, vocês me procuraram. A TV Democracia do Panunzio deve me entrevistar daqui a pouquinho. Então, formou-se realmente uma rede de solidariedade muito importante que é necessária nesses tempos, né, Glauco? Eu acho que o presidente ameaça a imprensa todo dia. Então, não falo ameaça de morte, mas, enfim, intimidação, ameaça a bater, já chegou a ameaçar aquele jornalista do Globo a socar o rosto dele. A gente não está vivendo tempos fáceis para ser jornalista, de fato. Pois é, Pedro. E você, na verdade, acompanha essa questão da articulação de redes de ódio na internet há muito tempo, né? Em 2015 você já denunciava ali um site que costumava, nem sei se existe ainda esse site, mas eu lembro que eu acompanhava de longe ali, circulava muita fake news, também canais no YouTube que se destinam à mesma coisa. E é sempre isso, né, Pedro? Um fomento ao ódio o tempo todo. Só que agora parece que existe uma nova escalada, né? Você acha que hoje o cenário é mais preocupante do que era, por exemplo, há 5 anos? Eu não sei se mais preocupante, eu acho que está tendo uma mudança agora, né? A gente teve no final de semana, até importante citar no noticiário, uma briga dentro das milícias bolsonaristas que o Jair Bolsonaro claramente agora está articulando com o Centrão para permanecer na cadeira de presidente. E aí, nesse caso, ele despertou a ira. A gente já viu o Alan dos Santos, o Olavo de Carvalho, que são articuladores importantes digitais que ele tem, já se desentendendo com ele. Eu acredito que nos próximos dias a gente vai ver talvez alguma confusão entre os deputados que eram mais fiéis a essa ala chamada ideológica, vai ter mais uma confusão aí adiante. E aí tem uma boa e uma má notícia, né? Eu estou percebendo que tem uma desarticulação entre os bolsonaristas, mas eu não acho que isso, o ódio, essa questão da viralização pela viralização, o ataque pelo ataque, o descompromisso com com os fatos e com a verdade, ou com qualquer ideal mais social, eu acho que isso ainda não acabou dentro da direita e a gente vai ver novas reconfigurações desses gabinetes e dessas milícias. Só para diferenciar, gente, quando eu falo milícia aqui, milícia bolsonarista é tudo, o gabinete do ódio é quando a gente tem a inserção de dinheiro público no meio desses ataques. A gente tem verba de deputado, às vezes até a própria ajuda dos filhos e do próprio presidente da República no meio dessa rede.
Então, eu não acho que isso vai acabar. Eu acho que infelizmente virou um modus operandi da direita. Virou um modus operandi, a gente não pode esquecer daquele documentário, né? O dilema das redes. As redes sociais também estão setadas para funcionar nesse tipo de engajamento, que não é um engajamento sadio para a sociedade. A gente tem que fazer essa crítica às plataformas também, como elas estão configuradas, porque elas acabam facilitando esse tipo de coisa. Então vai ter muita discussão para frente. Eu acho que a boa notícia é que o Bolsonaro já não está mais tão articulado assim na internet, mas isso ainda não desapareceu. É importante a gente ficar atento, denunciando, fazendo reportagens a respeito disso, cobrindo efetivamente. E, claro, a ameaça que eu sofri deve realmente deixar as pessoas assustadas. A gente deve lembrar que Patrícia Campos Melo sofreu ameaças, não foi ameaças de morte, mas foram verdadeiras baixarias pelas redes. Teve diversos outros jornalistas que entraram em contato com a questão dos disparos de WhatsApp e com essas próprias redes e que sofreram ameaças muito semelhantes às minhas. Pedro, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Receba a nossa solidariedade, pode contar com a gente e até a próxima. Obrigado, Glauco. Um abraço. Tchau. Abraço. Conversamos aqui com o repórter do Diário do Centro do Mundo, Pedro Zambarda. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.